Olá, meus amigos e irmãos da fé e visitantes do canal. Shalom, que o Eterno nos abençoe grandemente. Esse tema, como vocês já puderam ver, me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Um versículo muito conhecido entre várias igrejas, vários irmãos de diferentes igrejas e grupos. Muitos usam até hoje, para incentivar a ida ao culto, em um templo congregacional ou uma denominação, usando esse versículo. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu vou ler aqui na versão da Revista Corrigida, é o Salmo 122, versículo 1. Está exatamente assim. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. No original aqui, vamos à casa do Senhor, seria o nome do Eterno, vamos à casa de Yahu, YHWH. São as letras, no formato das nossas letras, que equivalem a Yud, Re, Vav, Re. São as 4 letras do nome do Eterno, que traduziram erroneamente para Yehová, que derivou e gerou Jeová. Porém, eu não vou falar sobre isso nesse vídeo. Esse vídeo é para falar desse versículo. Então temos aqui, meus irmãos, que esse versículo ele está dentro de um contexto de todo o capítulo 122 desse livro de Salmos. Porém, estão ensinando, e ensinam há muitos anos, um contexto errado nas igrejas. Que esse versículo, lógico que podemos nos alegrar em adorar ao Eterno, em ir a um local que dedicaram a Ele, para os irmãos se reunirem, estudarem a palavra, orarem uns pelos outros. Isso é bom. Mas não é esse o sentido, que aquele templo ou aquele local é a casa do Senhor, ou aquela igreja na esquina é a casa do Senhor, ou a casa do Eterno, o Pai Criador. Não é isso que o texto mostra. O verdadeiro templo somos nós que somos templos do Espírito Santo. Não é um templo construído pelas mãos dos homens, que é a casa do Eterno. Mesmo naquele templo antigo, templo que Salomão ajudou a construir ou edificou, que foi construído no reinado de Salomão, porque não foi ele mesmo que construiu, ele era rei, ele colocou outros encarregados, Ele foi o rei pelo qual no seu governo o templo foi construído, depois de Davi, seu pai. Isso o Eterno já tinha falado com Davi, antes dele morrer, que o filho dele que construiria o templo. Porém, o contexto ali não é que aquele templo seria a casa dele, mas um local onde ele se faria presente, e seria uma casa de oração para todos os povos. Agora o contexto aqui no versículo 122, quando Davi escreveu esse salmo, é do rei Davi, antes de Salomão construir o templo. Estão vendo? Não existia templo construído ainda. Aí hoje muitos irmãos querem dizer, me alegrei quando me disseram vamos à casa do Senhor, para ir naquela igreja, ir naquela denominação. Só que está fora do contexto. Aquilo ali não é a casa do nosso Pai Criador. A casa do nosso Criador somos nós. Quando 2 ou 3 se reúnem em nome dele, ali ele se faz presente. A casa dele é a Kehilá, a igreja, como é mais conhecida, a congregação dos escolhidos, o qual nosso Salvador disse sobre o apóstolo Pedro, Kefa, em hebraico, que sobre aquela pedra, aquela revelação de que ele é o Messias, que Pedro teve dele, ele é o Messias, Mashiach, filho do Elohim vivo, filho do Deus vivo, como a maioria conhece na língua portuguesa, na tradução da língua portuguesa. Filho do Deus vivo. No hebraico, filho do Elohim vivo. Esses termos em hebraico é para que você entenda o verdadeiro contexto, porque quando a gente vai traduzir ao pé da letra ou fazer uma transliteração, muitas palavras que usamos hoje, Deus, Senhor, não tem nada a ver com a palavra original. Então é melhor aprendermos o contexto da palavra original. Embora, sim, temos que falar em português, porque falamos em português. Agora, no contexto dos títulos e nomes, podemos sim falar no original, trazendo também o que significa nas traduções, como a maioria conheceu. Ok? Agora vamos voltar a esse estudo sobre o Salmo 122. O contexto é o seguinte, não é o templo, mas Davi, quando ele escreveu, ele foi inspirado pelo Espírito Santo. O templo não tinha sido construído, então que casa que ele estava se referindo aqui? Vamos ver. No versículo 2 em seguinte está assim: os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém, Yerushalayim.
no hebraico. Jerusalém está edificada como uma cidade bem sólida, aonde sobem as tribos do Eterno, né? Aquelas 4 letrinhas YHWH, como testemunho de Israel, para darem graças ao nome, aí repete de novo, ao nome do Senhor, ao nome de, e aquelas 4 letrinhas. Pois ali estarão os tronos do juízo, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Haja paz dentro de teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa dos teus irmãos e amigos direi, haja paz em ti, por causa da casa do Senhor, da casa de Yahweh, nosso Elohim, nosso Deus, buscarei o teu bem. Então vemos aqui que o salmista Davi, o rei Davi, o amado rei Davi, veja como se escreve o nome dele em hebraico. São 3 letras somente. Dalet, Vav e Dalet. 3 letras hebraicas. No alfabeto hebraico não temos vogais. No alfabeto hebraico moderno. Por isso, somente são consoantes. Aqueles pontinhos ao redor, que são nekudotes, criados pelos maçoretas, são que são as vogais dentro das consoantes hebraicas. Vejam os vídeos, o nome do Pai, o nome do Filho e o nome do Espírito Santo, que ali eu falo sobre o contexto hebraico, sobre as letras do nome do Eterno, do nome do Filho e do nome do Espírito Santo. São 3 vídeos, vou deixar na descrição a playlist. Vejam porque é muito importante. Então, voltando ao contexto desse versículo, o que temos aqui? Que o templo não tinha sido construído. Então, que casa era essa que Davi se referiu? Era a cidade de Jerusalém, onde fica ali o lugar santo, onde o templo ainda não tinha sido construído. Mas Davi, pelo Espírito Santo, ele sabia que aquele lugar era onde o Eterno determinou a sua bênção. Por isso ele disse, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Eterno, de Yahweh, do Senhor. Porque Davi com seus homens, quando saíam para as guerras, e quando eles voltavam, eles louvavam, eles cantavam. Já ouviram falar no Salmo de Asaf? Um amigo de Davi, poeta também, que cantava, louvava, tinha inspiração do Espírito Santo. Eu vou fazer ainda um vídeo, uns 3 vídeos, para falar dos salmos desse amigo de Davi. Então, meus irmãos, Davi aqui pelo Espírito Santo tinha a revelação que aquele local em Jerusalém, o lugar hoje onde é o lugar santo, onde foi profanado pela mesquita de Omar, mas onde foi construído o templo que Salomão edificou, ali era o lugar da terra prometida, o epicentro, marco zero, como algumas cidades chamam. E naquele local, eles faziam louvores, sacrifícios, orações ao Eterno Criador, porém não tinha nenhum templo construído. É nesse contexto o Salmo, não é referente a um templo. Embora o templo veio ser construído depois, não era ao templo que ele se referiu. E, infelizmente, muitos hoje se referem ao templo e esquecem que o verdadeiro templo somos nós, congregados, unidos, não é em um local de pedra. Tanto que no livro de Atos está escrito, eu não vou citar onde está, mas vocês devem saber que ele não habita em templos construídos pela mão do homem. Então, entre em contradição com o verdadeiro contexto. Não é a casa do Eterno ali, não é a casa do Criador. A casa dele somos nós reunidos. Nós que fazemos a igreja, a congregação, o corpo do Messias, o verdadeiro templo, onde o Espírito Santo quer habitar. Então, meus irmãos, esse é mais um estudo para tirar essa ideia errada de que aquele local é a casa do Eterno, pois não é. Eles aprenderam errado porque isolaram o versículo e repetiram muitas e muitas vezes e tiveram essa conclusão. Porém, são somente 9 versículos. Você que não tinha entendido ainda e você que conhece alguém que ainda entende dessa forma, encaminhe esse vídeo, deixe seu like, isso vai ajudar eles e pode ajudar outras pessoas também a se libertar desse engano e ver a palavra no seu real contexto. São somente 9 versículos,
Orientem a eles lerem o contexto, lerem os 9 versículos. Eles verão que não tem nada a ver com aquele templo de pedra. Não é que é para a pessoa parar de ir lá. Não. A pessoa pode continuar indo lá. Mas aquilo ali não é a casa do Senhor. A casa do Senhor somos nós. Para que vocês entendam. A casa de Yahweh. Ok? Então esse é o contexto. Porque se esse não fosse o contexto, e aqueles locais que eles dizem ser a casa do Senhor, fosse a casa do Senhor realmente, ou a casa do Eterno, nosso Pai, entraria em contradição com o que o próprio Messias falou, que nem no templo nem no monte seria o local de adoração, mas em espírito e em verdade, em qualquer outro lugar. Não é um local determinado de pedra ou de templo de pedra que é para adorar, mas é para adorar em espírito e em verdade. E é esse que o Pai procura para que o adore. Vejam esse vídeo que está passando aí na tela, em espírito e em verdade, para concluir esse outro vídeo. Já está no canal. E que o Eterno abençoe a todos. Shalom, Lehi Traot.